O apóstolo falou que hoje vai ser vigília até 1h30 da manhã. Então, vamos embora, né? Pessoal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcelo Bigardi. Sou casado com a Viviane, há 24 anos. Nós temos 4 filhos. Tenho um filho de 22 anos, o Lucas. Tenho uma filha de 16 anos. Aí nós adotamos um menininho que chegou em casa com 3 anos e hoje tem 12. E adotamos um bebê que chegou em casa com 3 meses e hoje tem 6 anos. Depois de um tempo adotamos um gato. Ó, tô todo unhado, então não é a minha esposa me unhando, tá? É gato. E agora a gente acabou de adotar um Golden Retriever. Alguém me deu um Golden, eu falei, meu Deus, como bagunça esse cachorro. Aí acabou a paz na grama lá de casa. Aí eu falei, Deus, me ajuda. Você não acredita, postei uma foto do Golden. Aí um cara me mandou mensagem, ele falou, Biga, eu sou lá da igreja e eu sou especialista em adestrar Golden, eu quero te dar. Eu falei, deve ser um anjo. Eu falei, Deus, é o Senhor? Não é que o cara está adestrando meu cachorro? Esses dias o cachorro foi no mercado fazer compra sozinho. Estou brincando, ele não chegou nesse nível. Mas eu estou bem feliz. A família está crescendo. A igreja, sou pastor de uma igreja. Graças a Deus está sendo bem legal esse novo tempo. Esse escritor, tenho até agora 32 livros lançados. Depois eu falo um pouquinho sobre eles. Amém? Posso começar? Pessoal, o que é mais importante para você? Vou ficar em casa, tá? Vamos lá. Ainda mais que eu vi que você usa Vans, então aqui estou em casa. Tênis bonito, seu verde. Pessoal, puxar o que para o centro? Eu? Isso aqui? Aí. Eu tinha percebido, eu tenho um pouco de toque. Quase que eu cheguei e comecei a te puxar. Eu falei, deixa, se ele quer ficar torto, deixa eu ficar torto também, né? Você também, assim, você vai na casa de visita e você chega no quadro, dá uma encostadinha. Mas vamos lá. Onde eu estava? Pessoal, o que é mais importante para você? Família ou igreja? Quem acha que é família, levanta a mão. Quem acha que é igreja? Tá. O que é mais importante para você? Família ou trabalho? Quem acha que é família? Quem acha que é trabalho? Quem não quer levantar a mão, levanta a mão. A gente aprendeu, eu não sei o que vocês ensinam aqui, mas eu quero trazer um pensamento um pouquinho diferente. A gente aprendeu que o ministério número 1 é a família. Ok. Mas vem cá, se a família é importante, trabalhar para sustentar ela também não é? E se a família é importante, levar ela para ter uma experiência com Deus também não é? Então, na minha cabeça, e como eu sou careca, os pensamentos entram mais rápido, a minha cabeça é o seguinte, dependendo de onde você estiver, na hora que for, você tem que ver qual é a sua prioridade. Por exemplo, eu tenho uma família linda, está lá em Curitiba. Nesse exato momento, o que é mais importante para mim? Família ou igreja? Igreja. Mas se eu chegar em casa e começar a resolver o problema da igreja, eu vou estar errando, porque quando eu chego em casa, a minha prioridade é o quê? Família. Mas quando eu vou trabalhar, a minha prioridade é o quê? Por que as pessoas se perdem na vida? Porque não tem esse equilíbrio. Então vão para o trabalho e começam a resolver coisa de casa. Claro, há exceções. O filho ficou doente. Puxa, deixa eu mudar aqui a minha prioridade, eu vou cuidar da criança. Mas fora, salvo algumas exceções, a prioridade é trabalha, você é pago para isso, você tem uma empresa para isso, trabalha. Na hora da casa, se eu levo o trabalho para casa e fico resolvendo coisas do trabalho, eu estou errando, porque minha prioridade é a família. Está fazendo sentido? Então, porque antigamente, você lembra da época que para pagar uma conta tinha que entrar até as 4 da tarde no banco? Sim ou não? Agora não. Agora, full time. Então, por um lado, a tecnologia nos ajudou. Por outro lado, ela nos prendeu. E quem não tem equilíbrio hoje, no meio da igreja, está tendo o quê? Burnout. Está tendo famílias desestruturadas, saúde destruída. E eu vim falar um pouquinho sobre equilíbrio nessa noite. Posso? Vamos lá. E eu gosto de trabalhar muito com slide. Então, coloquem para mim, vamos ver se vai dar certo. Eu trouxe um slide e eu vou pedir para você ficar mudando sempre que eu levantar a mão. Agora você vai ter que ser bem ligeiro aí. Levantei a mão, você muda o slide, tá bom? Nossa, não dá levantar a mão. Você vai falar amém, aí ele vai mudar o slide. Levantei a mão. Não deu certo. Aí, tá. Mas qualquer coisa eu falo, até melhor. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 22, versículo 14. Eu gosto bastante de falar com o slide, porque você me ouve, você vê o slide, e toda a forma de aprendizado está sendo usada aqui, ok? Então vamos lá. Lucas 22, 14. O que a Bíblia diz?
Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Chegada a hora. Quando nós olhamos para o versículo 8, a gente vê que era a hora de trabalhar e preparar a ceia. Põe o versículo 8 aí para mim, é o próximo. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Mas no versículo 14, que a gente leu primeiro, a gente vê que já não era a hora de preparar, era a hora de se assentar e comer. E Jesus, ele sempre deu o exemplo, amados, de que ele conseguia manter o equilíbrio de tudo que ele fazia. Então, a gente também não pode esquecer um detalhe só. Na mesa, quem é que estava com Jesus? Os apóstolos, os discípulos. E junto com eles tinha um cara. Fala para a pessoa do lado. Sim, Judas. Ele estava lá também, tá? E eu vejo Jesus como se ele estivesse dando uma chance para Judas. Assim, cara, você está aqui na mesa, eu sei quem você é, eu sei o que você fez no verão passado, mas, cara, se arrepende. E nessa situação toda, tá, eu vejo os discípulos, e principalmente Judas, ao invés de aproveitar, presta atenção, o momento, vamos lá, vamos falar de equilíbrio. Qual que era o momento para eles? Naquele momento, o que eles tinham que fazer? Cear, caramba. Senta com Jesus, ceia com Ele. É o tempo de estar com Ele, sim ou não? Eles se envolveram numa discussão. Versículo 20, coloca aí para mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo... Deixa eu ver, é isso mesmo? Tomou o cálice dizendo: este é o meu cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Próximo. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Eu vou ler aqui, que para mim está mais fácil, e aí você vai acompanhando aqui. Está tudo aí no slide, tá? O Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Olha agora. Então, começaram a indagar entre si. Quem é que estava para fazer isso? E eu tenho aprendido, amado, repete comigo assim: quem deve não teme. Aliás, não é isso, é quem não deve não teme, né? Quem deve não teme, né? Eu vou dever mesmo. Não, eu falei, eu vim de moto, gente. Vocês têm que dar eu vim de Curitiba de moto, minha cabeça ainda está meio assim. Mas quem não deve não teme, ok? Os discípulos tinham um problema enorme de identidade. E talvez eles começaram a duvidar de si mesmos. E começaram a se acusar. Ah, é você. Não é você. É assim, esse pequeno grupo, olha que interessante. Eles tinham um bom mestre, sim ou não? Tinham uma missão? Tinham. Eles estavam agora se perdendo por causa da, repete bem alto comigo, distração. E o que isso me ensina? Coloque para mim o slide. Olha o que isso me ensina. Que mesmo tendo bons líderes e uma missão, nós precisamos tomar cuidado com as... Primeira discussão foi essa. Começaram a se distrair. Segunda discussão, versículo 24. Suscitaram também entre si, coloca aí, 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Caramba, cara, que falta de identidade é essa, né? Você está com um mestre, você está com o cara que trouxe lições incríveis sobre humildade, sobre servidão, e agora discutir com quem é o maior, para que vai ajudar? E aí Jesus responde para eles, versículo 27, coloque para mim. Pois qual é o maior? Quem está na mesa ou quem serve? Porventura não é quem está na mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. E aí Jesus, ele vai mais profundo na resposta. Ele diz assim, ó: vocês ficam discutindo para saber quem é o maior? No entanto, versículo 28, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Deixa eu explicar. Jesus estava dizendo assim: vocês ficam discutindo quem é o maior, mas vocês estiveram comigo nos piores momentos da minha vida. Jesus estava falando assim, cara, vocês são corajosos. E aí isso me traz uma lição muito grande. Estou só no começo da mensagem. Coloca para mim. Vocês ficam aí discutindo quem é o maior para satisfazer uma identidade ferida. Mas eu vejo vocês como perseverantes e corajosos. Eles estavam mal entre eles, mas Jesus estava dizendo, eu não vejo vocês como vocês se veem. Vocês estão aí achando que vocês são o traidor e tal. Não, para mim vocês são corajosos. Vocês estiveram comigo quando ninguém estava. Amém? E é interessante esse Deus, porque Ele é especialista em ver o que a gente não vê. Sim ou não? Deus olhou para um homem que não podia ter filhos e falou, você vai ser pai de nações.
Deus olhou para um homem que se considerava um usurpador e fez ele ser o precursor de uma grande nação chamada Israel. Deus olhou para o irmão mais perseguido de uma família e viu ele como governador do país mais poderoso da época. Deus olhou para o homem que não conseguia falar direito e falou: você vai ser o libertador do meu povo. Deus olhou para um simples pastor de ovelha e falou: você vai ser o rei mais sinistro que já teve na terra. Quem já foi para Israel? Já foram para Israel? Lá em Israel, eu fui numa excursão e a coisa que eu mais gostava era dar PT na excursão. A excursão ia para um lado e ia para o outro e no final eu achava eles. E aí teve uma que estava assim, túmulo de Davi. E a excursão passou batido. Eu falei: amor, vamos para lá. E eu tenho uma esposa que é maluca, ela vai junto comigo nas piras, assim. Aí ela entrou e nós fomos lá. Achamos o túmulo de Davi, é dividido no meio, tá? Homem para o lado, mulher para o outro. E de repente, eu entrei, olhei e falei: legal, e fui embora. Quando a minha esposa sai, ela está com o olho de Mônica, arregalado. Eu falei: que foi? Ela falou: tinha uma mulher chorando como se Davi tivesse morrido ontem. Tamanho impacto na vida desse homem. Amado, o cara pode até não ler a Bíblia, mas ele sabe que tinha um cara pequeno que venceu um cara maior, que ficou até sinônimo de lutas assim. Estão aqui comigo? Mas ele era o melhor dos irmãos, sim ou não? Não. Ninguém deu moral para ele. Mas Deus deu. Amém? Então, olha só o que Jesus falou, versículo 29. Vocês estão bem aí, hein? Parabéns, eu vou levar vocês para Curitiba. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Então é mais ou menos assim, discípulos, enquanto vocês estão aí distraídos e discutindo, Jesus, ele estava dizendo: eu vejo vocês como perseverantes, corajosos e confiáveis. Eu vou te confiar um reino, para de se distrair. E o que isso me ensina? Que, meu irmão, nós não somos fruto das nossas discussões. Quem está aqui diz amém. Você não é o que você não é o que... vou voltar. Você não é o resultado de uma discussão. Você é o que Deus viu em você. Amém? Então, quando você para de se distrair e entende o que eu estou falando, a sua vida fica muito mais leve. Você não é o que as pessoas dizem, você não é o que o seu líder diz, você não é nem o que o seu pai diz. Você é o que Deus desenhou desde o início. Eu vou ler alguns versículos para você. Por exemplo, coloca aí, Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos uns 6 anos da minha vida. Amém? Amém nada, lê ali. Todos os dias da minha vida foram escritos. Amados, é sinistro parar para pensar nisso. Porque o meu pai que me fez não foi o que me criou. E eu cresci até conhecer Jesus com um espírito de rejeição. Falei: por que não me quiseram? Mas quando eu entendi isso aqui, Deus me fez ter o pai que eu tive para me ensinar a ser o homem que eu sou. Faz sentido? Jeremias 29, 11. Coloca para mim. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E o último, 1 Coríntios 2, 9. Esse aqui eu amo. Mais um. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente lê o versículo de um jeito, eu vou te falar de outro jeito agora. O que o versículo está falando? Que nem olho viu, nem ouvido ouviu, quer dizer que nem seu pai sabe qual é o teu motivo. Teu pai te fez, mas ele não sabe o motivo pelo qual você nasceu. Porque nem olho viu, nem ouvido não ouviu. Então, às vezes, a gente está vivendo uma vida querendo agradar nossos pais, e Deus está falando: não, cara, vai por aqui. Eu sou especialista nisso. Uma vez eu aprendi que um bom líder não é aquele que cumpre as regras, é aquele que sabe a hora de quebrar. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu não tenho faculdade até hoje. Quando eu fui fazer faculdade, mas eu vou te explicar por quê. Eu não sabia o que fazer. Então eu trabalhava num banco aqui em São Paulo, eu era solteiro, não tinha filho, eu ganhava, dava para pagar a faculdade. Mas eu não sabia o que fazer. E eu falava: eu não vou colocar 4 anos da minha vida numa coisa que eu não quero. E eu descobri uma escola na Avenida Angélica chamada Pan-Americana de Artes. Alguém já ouviu falar dela? E eu fui fazer a Pan-Americana de Artes. Eu fui fazer a Pan-Americana de Artes, que ela é uma mistura de escola pentecostal também. O detalhe é que ela é caríssima. Tá? É o preço de uma faculdade. E eu fui extremamente criticado. Como é que você vai fazer um negócio que não te dá dinheiro? Mas no meu coração algo mexia. E eu tenho aprendido, amado, que quando Deus quer te levar para um propósito, Ele vai fazer mexer o seu bebê. Você fala: pô, mas eu sou homem. Qual é a ideia? A ideia é: posso entrar nisso? Posso? Não, vocês estão com medo que eu vou falar, né? Mas é bom, né? Não é nada
de arco-íris. Quando a Maria, mãe de Jesus, vai falar com Isabel, mãe de João Batista, elas eram primas. Quando a Maria abre a boca, João Batista se mexeu no outro lado. O ventre dele se mexeu, porque o propósito estava conectado. Então, quando você ouve falar de alguma coisa, de algum assunto, e o seu bebê interior mexe, você tem que parar e prestar atenção. Opa, o que é isso? Porque Deus está querendo te conduzir para um lugar que talvez nem seu pai sabe, nem sua mãe sabe, nem ninguém andou. Então, eu fui fazer artes. Aí, arte, né, não de aprontar, fazer arte, mas eu fui fazer artes. Eu vivi 14 anos com grafite. Eu grafitava paredes de escola, tal. Eu sustentei em minha família 14 anos o Sul. Porque aqui é normal ter grafiteiro, lá não era normal. Eu tive que abrir, mas quando a porta abriu, eu sustentei 14 anos. Eu abri algumas igrejas. Então, quando eu ia abrir uma igreja, a igreja não tinha como me bancar. Eu falava, não precisa, porque eu me banco. Então, eu chegava nas lojas e eu fazia e oferecia o grafite, e eu abri inúmeras igrejas de arte, com a arte. Trabalho com isso hoje? Não, mas minha mente é artística. Faz sentido? Posso contar algumas coisas só para vocês terem uma ideia? Porque eu fui pastor de uma igreja muito grande. Tá? Minha igreja chegou a ter 8 mil membros lá em Curitiba. E Deus falou assim comigo, abre mão disso e começa algo que eu vou te mostrar. Isso faz 1 ano e meio, tá? Cara, a gente abriu mão de um salário enorme, de uma igreja que tudo funcionava, tudo lindo e maravilhoso. Eu só piscava, todo mundo já sabia o que tinha que fazer. Para começar tudo do zero. Mas o bebê estava mexendo para algo novo. Então, quando eu aprendi isso, eu comecei a não dar opinião para aquilo que falavam de fora, mas para aquilo que os céus estavam falando. Amém? Eu vou inaugurar agora, dia 26, uma marca de cueca chamada Nem a Pau Juvenal. Você pode seguir, Nem a Pau.Juvenal no Instagram, é minha essa marca. Como é que nasceu essa marca? Eu fui para um shopping há alguns anos e eu vi uma marca de beleza, de produto de beleza, chamada Quem Disse Berenice, que as mulheres conhecem. Tem aqui em São Paulo, né? Você sabe que é da Boticário isso, né? E eu parei na frente da loja e eu fiquei bravo. Eu falei, como é que esses caras tiveram uma ideia tão criativa? Eles pegaram um nome que está na cabeça do povo, Quem Disse Berenice, e criaram uma marca. Eu falei, Deus, eu quero uma também. Eu quero uma marca, me dá uma marca e veio na minha cabeça, Nem a Pau Juvenal. Eu falei, cara, quem lembra dessa propaganda? Só o das antigas, era uma propaganda da Perdigão. Uma senhora ia comprar linguiça, né, lembra? Aí falava, e o açougueiro dava outra marca, ela, Nem a Pau Juvenal. Ninguém registrou a marca. Meu irmão, eu tenho um filho adotivo e eu sou adotivo. Pai é quem registra, não é quem faz. Brother, fui lá, registrei, a marca é minha. Agora eu vou fazer o quê com a Nem a Pau Juvenal? Aí eu lembrei que eu tinha uma vontade de ter uma cueca específica, box e tal. Fui atrás e eu estou inaugurando agora uma cueca chamada Nem a Pau Juvenal. Então, a ideia é... Uma vez eu estava ouvindo o Caíto Maia falando que... Não, vocês terem uma ideia, mas vou ficar rico com isso. Porque... Eu estou falando sério. Todo homem usa cueca, sim ou não? Mas a ideia, qual é? Muita gente vive vestindo roupa... Porque a mulher compra pra caramba. Então, está todo mundo colocando a força no vestuário feminino e deixando um mercado enorme masculino. E aí, Deus me deu essa ideia. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, às vezes, você está com um monte de coisa mexendo no seu coração e você está ouvindo o que estão dizendo. Mas quem é você para fazer isso? Nunca deu certo? Que visão é essa, pastor? Para, que loucura! Está fazendo sentido o que eu estou falando? Eu e você, amados, não temos razão de andarmos de cabeça baixa, tristes pelo que estão dizendo por aí, porque vão dizer de qualquer maneira. Eu tenho que aprender a agradar os céus. Porque quando você chegar no céu, você vai ter 3 surpresas. Não vou nem falar elas. Posso falar? Primeira, sentir falta de muita gente que você achava que ia estar lá. Não veio. Estranho. Ver muita gente que você tinha certeza que não ia. Sogra? Você está aqui? Como? Não é teu caso, tá? E a terceira surpresa, se achar lá, caramba, cheguei. Ufa. Mas quando você chegar lá, Deus nunca vai perguntar o que você fez para agradar todo mundo. Ele vai perguntar assim, o que você fez com aquilo que eu te dei? E essa pergunta me faz ser criativo. Amém?
Jesus, ele olha para os caras e fala assim: vocês estão aí se distraindo, mas eu vejo vocês como pessoas corajosas. Vocês, eu confio em vocês. Uma resposta de Jesus leva os caras para o outro extremo, ficaram orgulhosos. Olha lá, versículo, põe lá para mim. Lucas 22, 31. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele respondeu. O cara que estava discutindo se ele ia trair ou não. O que ele fala? Estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Traduzindo na linguagem de hoje. O que é isso? Na linguagem de hoje. Estamos juntos, Jesus. Só que, sabe o que é interessante? Jesus sabia que palavras apenas não fazem a diferença. Nós estamos numa época, queridos, que muita gente fala demais e age de menos. A gente está numa época de muito palestrante de palco. Eu trabalho com mentoria em empresa. E as pessoas estão ganhando dinheiro falando de coisas que não vivem. Falam de casamento com casamento destruído, falam de finanças quebrado, falam de liderança sem nunca ter um seguidor. Então, falam de tantas coisas. E eu creio que nós precisamos ser de verdade. Você vai ensinar uma coisa, eu vou ensinar como cozinhar o feijão, mas seu feijão é bom? Então fechou, cara, ensina. Essa é a ideia. Agora, a Bíblia fala que o coração está... A Bíblia fala que a boca... Aliás, a Bíblia diz que a boca fala... Ficou estranho esse texto. Mas a boca fala do que o coração está cheio. As palavras de Pedro só enfatizaram o coração orgulhoso. Porque, e é uma coisa importante, ao invés de você aprender a falar, enche o coração das coisas certas. Por que a gente está se perdendo hoje em dia, queridos? Porque a gente está ouvindo muita coisa de fora e aquilo que entra na sua mente tem acesso ao seu emocional e às suas ações. Eu vou falar sobre isso na hora que eu mostrar os livros aqui. Pedro falou assim: Jesus, nós estamos juntos. Lá na frente, no mesmo dia, ele nega. Lucas 22, 54. Então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. O que a gente vê aqui? Repete comigo. Pedro se afastando de Jesus. Ué, cadê o tamo junto? Sabe o que eu aprendi certa vez? Coloca aí para mim. Eu aprendi o seguinte, ó. Se você quiser saber a quantidade dos seus amigos, dá uma festa. Mas se você quiser saber a qualidade deles, fique doente. Eu era rodeado de amigos. Imagina, 8.000 pessoas na igreja. Era rodeado de amigos. Tinha amigo pra caramba. Meu irmão, eu piscava, alguém estava me ajudando. Eu saí da igreja, eu perdi 95% dos meus amigos. Mas Deus me levou para um texto. Ele falou assim, lembra de Isaac? Foi uma experiência muito legal. Quando Isaac cavou um poço, o pessoal falou assim, esse poço é meu. Ele falou, tudo bem. Ele foi para outro lugar. Ah, esse poço também é meu. Ele foi para outro, também é meu. Só no quarto deram, quarto ou quinto deram paz para ele. Por quê? Porque Isaac sabia que a bênção estava debaixo do pé dele. Não era o lugar, estava debaixo do pé. Aonde ele parasse ia ter água. Aí ele falou assim, filho, não querem ser seus amigos, faça outros. Eu falei, amém. Cara, estou aqui. Fiz novos amigos, sentei em novas mesas, me reinventei, parei de falar só em igreja, comecei a falar em empresa. Cara, eu estou mais empolgado hoje, começando uma igreja, com 40, eu vou fazer 49 daqui um mês e meio. Tipo assim, eu estou mais empolgado agora do que quando eu comecei a igreja que bombou. Por quê? Porque eu entendi isso. Eu vejo pessoas tristes porque estão falando mal de mim, porque ninguém me entende. Cara, se os céus estão te entendendo, é tudo o que você precisa. Amém? Mas me chamam de louco, mas os céus não falam que é a loucura do... Qual é o versículo, pastor? A loucura... Tem lá alguma coisa com loucura. Começa a ler em Gênesis, vai até Apocalipse, você acha loucura em tudo, tá? Pedro falou o quê? Tamo junto. Mesmo dia, ele segue de longe. Tá? O nível de comprometimento se esvaziou no Getsêmani. Isso me ensina algo profundo, muito profundo. Coloca para mim. Cuidado com pessoas que mudam o discurso quando se afastam de você. Meu irmão, eu tenho um livro que eu falo que a qualidade da sua vida depende de quem você chama de amigo. E isso é forte, porque é o seguinte, vou trazer um insight aqui. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, sim ou não? A luz brilha onde? Nas trevas. Então, eu vou ter que ser amigo de pessoas ruins? Sim, para iluminar. Mas aqui entra a sabedoria. É o tipo de gente que eu vou tomar cafezinho, trocar ideia, ser luz, mas jamais convidar para jantar na minha casa.
Esse é o problema. A gente tem um coração muito bom. A gente se abre para todo mundo. E você tem que ter esse equilíbrio. Você tem que saber, você, o meu nível até aqui, é amizade, é cafezinho, eu vou trocar ideia. São poucos que tem que ter acesso à tua casa. Cabe na mão, companheiro, cabe na minha mão. Então são pouquíssimos. Não falei nada, eu só mudei o tom de voz. Tem pessoas que são maravilhosas do seu lado, sim ou não? Te abraçam, você fala, cara, isso aqui é confiável. Posso fazer um teste com vocês? Não é nada esotérico, não, é de Deus. Mas eu posso? Vai te ajudar a rever quem é seu amigo. Não vou fazer não, o pastor não vai gostar. Vou fazer. Eu quero que vocês falem, para dar mais gás, entendeu? Não vou fazer não. Aê. Feche seus olhos um pouquinho. Acredita que eu vou fazer, eu sou pastor, tá? Eu sou de Deus. Mas acredita, feche seus olhos. Você vai começar a levitar agora, né? Não, mas é sério. Para um pouquinho de rir agora. Para de rir como se fosse assim, né? Mas feche seus olhos um pouquinho. Pensa no dia da sua morte, no velório. Você está olhando em terceira pessoa. Você está olhando o seu velório. Eu vou fazer bem rápido, só para você entender. Tenta ver quem são as pessoas que ficaram ali na madrugada, porque madrugada só fica amigo. Agora, dá uma esticadinha nesse pensamento seu, você está olhando o seu velório, e vê quem vai carregar o seu caixão na hora do enterro. Tem 6 pessoas, 3 de cada lado. Quem são os 6? Pode abrir o olho. Posso fazer uma pergunta? Quem conseguiu ver os 6 que são pessoas íntimas que vão carregar? Eu via. Depois do que aconteceu na minha vida, eu caí do caixão. Porque uns 4 sumiram. Eu confiava de olho fechado. E aí, sabe quem sobrou? Família. E sabe quem menos eu dava atenção? E depois que aconteceu tudo isso, cara, comecei a frequentar de novo a casa da minha sogra. E eu nunca briguei com a minha sogra nem com o meu sogro. Mas eu tinha uma igreja gigante, gente. Não tinha tempo para ir na minha sogra. Revi todo o meu conceito. Entendeu o que eu quis fazer aqui? Às vezes a gente está dando muita atenção para alguém que está esperando a hora de te enfiar uma faca nas costas. E às vezes tem uma pessoa do lado falando, cara, deixa eu andar com você. Mas o que você tem para oferecer? Nada, minha lealdade. E ele só vai provar com o tempo. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Aí, nós vemos que Pedro se afasta, depois ele fica dividido, Lucas 22, 55. Quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Pedro se confundiu no meio da multidão. Ele estava dividido entre a apatia e o comprometimento. E eu tenho aprendido, gente, que não dá para servir 2 senhores, porque com o tempo você vai se aborrecer de um. Pedro se distancia, fica dividido e revela a sua fraqueza. Versículo 56. Entre mentes uma criada no meio do pátio junto. Próximo. Deu tilt aí? Aí, entre mentes uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse, esse aqui também é. Mas Pedro fazia o quê? Negava, dizendo, mulher, eu não conheço. Qual que era a sua fraqueza? Essa aqui é uma coisa importante para entender. Está fazendo sentido tudo que eu estou falando? Sim ou não? Pedro andava com Jesus. E você sempre vai absorver a característica das pessoas que andam com você. Sim ou não? Ele falava igual Jesus. Ele tinha o cheiro do povo ali que andava com Jesus. E mesmo com tudo isso, ele quis a simpatia de quem ele não conhecia. Faz sentido isso? Ele negou Jesus para ficar bem com uma mulher que ele não conhecia. E sabe qual que é o perigo aqui? Quantos não fazem o que precisa ser feito por medo daquilo que vão falar de você na internet? E eu posso trazer uma novidade para você? Que não é novidade nenhuma? Coloca lá. Vão falar de você. Não importa o que aconteça. Então o que a gente vê? Coloca aí rapidinho. Nós vemos que ele se distanciou, ficou dividido, revelou sua fraqueza, e agora ele permitiu que a rejeição tomasse conta do seu coração. Versículo 59. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também esse verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, eu não conheço o que dizes, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então da negação, Pedro foi para rejeição. A negação é externa, a rejeição é interna. Qual é a diferença? Eu acabei de falar, né? Está ali o slide.
E aí, amados, eu preciso falar com vocês uma coisa, estou quase acabando, pastor. Eu tenho tempo? Como é que está? É? Mesmo? Então fechou. Eu ia pular umas coisas que preciso nem pular, então. Nós precisamos entender uma coisa, queridos. Nós precisamos aprender quem nós somos em Deus. Estão aqui comigo? Senão, esse mundo vai confundir a sua cabeça. Nós vivemos na terra, mas nós não somos da terra. Coloca aí para mim. Mais um, coloca aí. Mais um. A nossa pátria está onde? Então, quando nós entendemos que a nossa pátria é celeste, nós temos que ver a vida de outro patamar, de outro prisma, de outra perspectiva. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus na terra. Coloca aí, 2 Coríntios 5, 20. De sorte que nós somos... Quem já leu isso na Bíblia? Quem entende a importância, não é importância, a profundidade disso? Posso trazer um ensino sobre isso que eu aprendi com o Miles Monroe? Posso? Vocês conhecem ele? Então vocês já ouviram falar, acho que isso que eu vou falar aqui, mas é importante. Primeira coisa, queridos, coloca aí. O embaixador, ele é apontado pelo rei, nunca é votado. Você vota presidente, você vota vereador, você vota prefeito e por aí vai. Embaixador, você já foi na eleição? Quem é o embaixador do Brasil? É o presidente que fala, é aquele cara. Então, quando Deus olha para você e fala, eu escolhi você, todo mundo fala, não, você precisa da aprovação dos pais. Deus está falando, não, eu confio em você, eu te mandei. Você é o embaixador. Como é que eu descobri isso? Como é que cheguei no acesso do Miles? Eu fui na posse de um governador no Paraná e logo me pegaram e colocaram no lugar de destaque. E eu estava lá sentado só com os dinossauros da política do Paraná. Eu olhei para o lado e falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou político, eu não gosto de estar aqui. Aí Deus falou, você é o embaixador. Eu falei, tá. E aí ele começou a ministrar um monte de coisa na minha cabeça. Eu até escrevi um livro sobre isso, Nascidos para Reinar. Quando você entende quem você é, você não tem mais vergonha de se assentar com gente grande. Uma vez chegaram para um cara chamado Billy Graham, já ouviram falar dele? Ele estava tomando café esses dias e falou assim, Biga, nossa, vou ter que ter um centro espírita para fazer isso, né? Está amarrado. Você deve estar perguntando, o que esse cara é, né? O Billy Graham, ele falou uma coisa muito importante, que eu esqueci. Lembrei. O Billy Graham, ele fala assim, ó. Não, ele fala não. Chegaram para ele, não sei se você sabe dessa história. Chegaram para ele e falaram assim, por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Aí ele falou assim, eu não posso me rebaixar a esse cargo. Como assim, cara? Eu sou embaixador de um reino. Você quer que eu seja só o presidente dos Estados Unidos? Olha a cabeça do cara. Então, quando você entende isso, você para de ter vergonha com a pessoa que você senta. Eu vou sentar com o governador, eu não sei o que falar. Meu irmão, você é um embaixador do reino. E às vezes Deus vai te colocar entre os grandes e dá duas maneiras de ser grande. Quem quer saber as duas maneiras de ser grande? Ser grande e servir o café para o grande. E às vezes Deus te coloca para servir o cafezinho, para sentar numas mesas, ouvir coisas que você não ouviria lá fora, para você crescer aqui dentro. Quem está entendendo? O embaixador, ele entra em lugar que ninguém entra. Outra, coloca para mim. O embaixador, ele só tem compromisso com o interesse do seu reino. Ele não nega valor. 3 amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo, sim ou não? E aí chegou lá, o fogo queimou tudo os caras, né? Não. Por quê? Porque o fogo não tem poder para quem anda no fogo. Eu já ando no fogo, como é que ele vai me queimar? E há uma coisa mais louca ainda nesse texto. Nabucodonosor lançou 3 caras. Sim ou não? Aí ele olha do fundo e de cima ele vê quantos? Ok. A Bíblia fala em algum momento que os 3 viram esse quarto? Não tem base, pode ser que tenham visto, mas eu não tenho base bíblica para provar. O que eu entendo, que há momentos que Deus te manda no fogo, não é por você, é para quem está vendo de fora. Olhar e falar, como é que esse cara suporta tamanha pressão? Eu quero esse Deus, tanto é que os caras se converteram depois. Amém? Mas é não negar o seu valor. Terceiro, mais um, eu pulei esse. O embaixador carrega dentro de si uma nação. Então você só vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida, do reino que você serve, se você não negar os seus valores e viver para Ele. Mas no lance dessa nação aqui, o embaixador não é uma pessoa, o embaixador é uma nação. Você está lá em Brasília e alguém te apresenta o embaixador de uma nação. Ele não fala, aquele lá é o Mr. Smith. O que ele fala? Aquele lá é o
Embaixador dos Estados Unidos. Ele não tem nome. Meu irmão, nós somos adoradores sem face. Não temos nome. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, você é crente, cara. Por quê? Cara, é diferente. Eu cheguei perto de você, tem alguma coisa. Eu estou fazendo mentoria em empresas. Então, quando eu chego nas empresas, eu não chego como pastor. Eu dou exemplo da igreja. Eles sabem que eu sou pastor, porque o meu Instagram é descarado, mas eu sou contratado como mentor. Mas uma aula, 2 aulas, 3 aulas, daqui a pouco um já fala, você é pastor, né? Ora por nós. Aí um já vai para a igreja visitar, aí o cara se converte, e começa uma revolução na empresa, e eu não prego. Eu só sou um embaixador, trabalhando. Amém? Essa é meu irmão, quando você entende isso, não tem profissão menor ou maior. Você é embaixador, limpando uma empresa ou não, sendo o CEO de uma outra, você é um embaixador. Ok? Mais uma, coloca aí. O embaixador, ele está coberto pelo governo do seu país. A vida inteira do embaixador é o país que cuida. Então, qual que é a ideia? Nesse reino, você nunca vai ter nada, mas vai ter acesso a tudo. Tudo é de Deus. Então, o que você precisa para cumprir o propósito? Isso. Fechou, eu vou te dar. O embaixador não vive no possível. O embaixador vive no impossível. Uma das coisas que Deus me deu de visão, por que eu saí de uma igreja e estou montando outra, é que essa outra ela é bem voltada para uma mudança social na cidade. Então, a gente não vai abrir muita igreja, a gente vai abrir mercados, supermercados mesmo, grandes, atacadistas e tal, com, como é aquele negócio? Capelania dentro. E aí eu comecei a acreditar, porque para abrir um mercado, gente, é uma grana, sim ou não? Estão aqui comigo? 2 caras lá em Curitiba fizeram um negócio muito grande. Estão para receber agora nesses meses. Sabe o que os caras falaram? Um mercado eu que abro. Falou, a comissão que eu vou ganhar vai dar para abrir mais de um, mas um está garantido, eu abro. Por quê? Porque na minha cabeça não tem limite. Eu sou embaixador, Deus me deu a visão, Ele vai dar a condição, amém? Agora, às vezes as coisas não acontecem na tua vida porque você limita. Deus te mostra uma coisa grande, eu não posso. Quem sou eu? Cara, eu mal tenho um tênis legal e Deus não está vendo. O embaixador não vê assim. E último, esse aqui é forte. O embaixador nunca se torna um cidadão no país que ele está vivendo. Bicho pode pegar aqui na terra, gente. Nós somos o céu. Amém? Mais uma. Essa aqui eu gosto muito. Passa. O embaixador não é pobre como a nação que está servindo. Mas ele é tão rico quanto a nação que o envia. Posso dar nome aos bois? Embaixador dos Estados Unidos no Haiti. Haiti é um país pobre. É um país quente, passa fome. Vai na casa do embaixador americano. Tem comida, tem ar-condicionado. Qual que é a ideia? O presidente americano fala, aí é nós. No país inteiro, eu não tenho compromisso, mas na sua casa, eu te sustento. É quando os céus olham para você e falam assim, cara, você está preocupado com a crise? Você está preocupado com a pandemia? Gente, eu não sei vocês, mas a gente prosperou na pandemia. Posso contar uma história? Nós temos um café lá em Curitiba chamado Flor de Laranjeira. Depois segue no Instagram, tá? A gente montou um café em janeiro de 2020. Eu tinha um carro zero, minha esposa, peguei o carro dela para dar. Aí eu peguei o carro da esposa e a gente comprou um café. A gente montou do zero, foi um carro zero. Em março entrou a pandemia mundial. Meu Deus. Vou fechar o café, pelo menos eu perco um carro só, não vou perder muita coisa. Deus falou comigo, não fecha. E aí eu já estava meio ligado na voz de Deus, eu falei, tá bom, o que eu faço? Ele, alavanca em banco. Já viu Deus te mandando fazer empréstimo, cara? No meu caso, ele mandou, falou, alavanca, mas não fecha. E aí fomos lá, fazendo, tem um garden muito grande, tem um quintal, a gente alugou uma casa e fizemos um quintalzão. E aí, 1 mês, 2 meses, 3 meses, os cafés começaram a fechar, não aguentaram. Estava o meu lá, ninguém conhecia. Mas aí, eu tenho um garden, tenho um gramadão. Os prédios, as crianças não podiam descer para brincar no playground. Mas descobriram um café que podia levar as crianças para brincar. E meu irmão, tá assim agora, tá? Tem dia que tem 60 pessoas para entrar no café, fila de espera. A gente ganhou como um dos melhores cafés de Curitiba 2021, 2022. Meu irmão, o negócio bombou. Vocês estão aqui? Qual era a lógica no começo da pandemia? Fecha. Meu irmão, Deus é contra a lógica. 2 mais 2 é 4, sim ou não? Mais 1 mais 3 também é.
Então, tem hora que Deus ele dá uma invertida e fala, vai na minha que você vai brilhar, ok? Qual é o resultado disso tudo? Pedro, versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Um olhar, e Pedro se ligou. O que eu fiz com aquilo que ele me deu? Amados, essa é uma pergunta para nós hoje. E há muitas coisas para falar, mas eu queria orar por vocês. Mas vamos lá, coloque aí para mim. O que você tem feito com tudo que Deus tem feito na sua vida nos últimos anos? Tem gente sobrevivendo. Tem gente que está vivendo assim só. Ah, cara, eu amo a Deus, eu estou bem casado, está tranquilo. Mas Deus nunca te chamou para viver no comodismo. Concorda comigo? A zona de conforto é um lugar muito perigoso para o crente. Então, eu tive que viver isso agora, porque eu estava num lugar muito bom. Eu cheguei num lugar onde a maioria dos pastores sonham em chegar. E Deus fala, abre mão de tudo e vai para o zero. E, meu irmão, era 0, 0 mesmo. Tipo assim, sem salário, sem plano de saúde, sem amigo, sem ninguém. E eu sou um cara que eu não choro na frente dos outros. Eu não choro porque, assim, eu não devo ter sangue, eu devo ter adamante, eu sou um X-Men, que não é possível. Porque eu seguro a onda na pressão, eu aguento a onda. Mas eu tenho um sofazinho na minha sala de oração. E não é que eu não choro, eu sei para quem chorar. Isso é diferente. Então tem hora que Deus ele vai falar para você assim, fala, cara, eu conheço você, chora aqui. E o problema da gente é que a gente chora para todo mundo, menos para Deus. E eu abro meu coração para você, para você, para você, para você. Eu vou abrindo para todo mundo me dá um conselho diferente, ao invés de parar e falar, chega, o que o Senhor quer que eu faça? E tem hora que Deus vai te dar uma direção que você não quer ouvir. Posso dar mais um exemplo? Eu gosto de contar as minhas histórias porque uma vez eu fiz essa oração. Eu falei, Deus, me dá as minhas histórias para parar de pregar a história dos outros. Aí eu comecei a apanhar. Eu tinha cabelo quando eu fiz essa oração. Só você ver como a oração foi poderosa. Fui convidado para falar num evento de liderança na Suíça. Vocês estão com um filho lá na Áustria, né? Na Suíça. Fui convidado para fazer... Eu ia ser o único da América Latina. Ia ser eu, um asiático e um europeu, falando num evento de uma igreja brasileira lá. Cara, privilégio, né? Tudo pago. Eu e minha esposa, 10 dias. E aí um outro amigo meu que mexe com casais, não sei se você conhece o Ricardo Vasconcelos, família de sucesso. Ele conhece todo mundo no mundo inteiro. Aí ele falou, Biga, eles não dão oferta, mas é o seguinte, você já está com a passagem, eu te arrumo os lugares, você prega à noite, dorme na casa do pastor, mochilinha nas costas, você vai conhecer a Europa toda. Cara, eu tenho 4 filhos. Só de eu sair de casa já é umas férias. Então, 10 dias fora... Ia ser tipo, eu ia ser arrebatado. Eu falei, não quero voltar mais para a terra, né? Aí meu coração pesado, eu estava aqui em São Paulo nesse dia, meu coração, toda hora que eu lembrava da Europa, meu coração pesava. Eu parei, eu fiz literalmente isso. Tá bom, Deus. O senhor não quer que eu vá para a Europa? Aí ele falou, agora não. Ok, eu falei assim, Deus, ok. Eu é fácil convencer, mas eu tenho uma mulher em casa que está pondo na cabeça dela que ela vai ficar 10 dias na Europa. De graça, e isso que ela mexe com as finanças de casa. Então, só a palavra 10 dias de graça na Europa, só o de graça podia ser aqui em Praia Grande, ela já ia ficar feliz. Aí eu falei, tá bom, vou ligar para ela. Liguei, e aí eu falei, amor, isso era março, o evento era novembro. Eu falei, amor, como é que você está se sentindo em relação à nossa viagem lá para a Suíça? Ela falou, não sinto paz. Meu irmão, qual é a probabilidade humana de uma mulher falar que não sente paz de viajar com o marido, que é um gato, né, para ela? Mas tipo assim, eu e ela, sem filho, para a Europa, de graça. Não é Deus? E se eu não tivesse feito essa oração? Vamos lá, outra coisa, tá? Deus ia impedir de eu ir? Não, eu ia ser legal, ia, mas eu não teria aprendido uma lição de obediência. Nem tudo que você nem sempre vai ouvir o que você quer. Então, às vezes, eu não fui para a Europa depois. Eu ainda não fui. Mas eu sei que tem uma sementinha no céu em relação a isso. Mas a ideia é de você obedecer nos mínimos detalhes, de você entender que você é um embaixador, de entender que você não tem que ficar ligando para comentário na internet, de entender que Deus te fez como você é lindo, você é inteligente, Deus te chamou para algo diferente. Então você não é melhor nem pior que ninguém, você é apenas diferente. E é o que me pergunto da nova igreja. Ah, a sua igreja vai ser melhor que a antiga? Eu falei, nunca.
20 anos maravilhosos lá, mas vai ser pior? Não, ela é apenas... E nas diferenças a gente se completa. Amém? Quando a gente entender isso, meu irmão, ninguém segura os crentes. O problema é que a gente fica brigando muito, né? Eu discuto com ele qual a igreja é melhor, você não é da minha igreja, e a gente está brigando muito aqui na terra. O embaixador não briga na terra, o embaixador briga em outro nível. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, nossa luta é contra principados e potestades. Quem entende isso, a vida fica diferente. A rede social se torna o quê? Uma ferramenta de ataque. Eu evangelizo por ela, eu trabalho por ela, mas ela não me ataca. Então, eu não sei como lidar. Quando alguém me xinga, eu também não sei muito como lidar. Meu olho chega muito perto do coração, é muito rápido. Então, quando eu vejo alguém me xingando, sabe o que eu faço? Deleto, eu não respondo. O cara está me procurando até hoje. Tipo assim, não vejo, não me interessa, eu não quero. Eu não fiz uma rede social para conversar com você. Eu fiz uma rede para falar o que eu penso. Se você quer me ouvir, você ouve. Se não quer, procura Malafaia. Mas, cara, não vem encher na minha rede. E sabe o que aconteceu comigo? Ficou leve. Posso falar para vocês? Daqui a pouco eu quero falar mais um pouquinho sobre os livros, eu vou dar uma ministrada neles. Mas eu queria orar por você. Meu irmão, conferência profética, eu já fiz algumas. A minha vai ser no próximo final de semana. Eu estou trazendo um profeta holandês chamado Abraham Laizina. Se vocês estiverem tranquilos, se quiserem ir para lá. Você tem culto domingo de manhã? É só à noite, né? Você consegue pegar o culto de sábado à noite, domingo de manhã e vir embora e vir aqui ainda. Pensa, só você e ela sozinho, imagina que viagem top. Você tem moto? Não, alguém empresta uma bis, você vai. 6-2 de bis ia ser top, cara. Eu já fui de bis de São Paulo para Curitiba, para Ponta Grossa. Mas eu era solteiro e eu tinha menos 30 quilos. Mas vamos lá. Conferência profética, lembrei. Gente, a conferência profética ela é muito legal. Você ouve palavras, você recebe unção, a atmosfera é diferente, amém? Mas, se você não entender quem você é, na segunda-feira, tudo que você recebeu se esvazia. Quando você entende, uma palavra na conferência muda a sua história. E eu termino contando uma história que mudou a minha vida. Não foi conferência profética, foi uma conferência de pastores. Malafaia fez um evento aqui em São Paulo, Águas de Lindóia, e era para... Eu ganhei o convite. Eu fui lá, aí que eu conheci o Miles Morrow. Nunca tinha ouvido esse cara falar. E esse cara... Quem conhece ele é um negão, né? Ele morreu no acidente aéreo, um negão de Bahamas, mas ele é baixinho e tal, e ele começou a falar, e a voz dele entrava no meu coração, assim, sabe aquela pessoa que você se apaixona sem conhecer de primeira? E eu comecei a olhar, e ele falou assim, os cemitérios estão se tornando os lugares mais ricos de uma cidade. Eu falei, pronto, ficou louco. Cemitério rico, me chamou minha atenção. Eu falei, o que esse cara quer dizer? Aí ele falou, os cemitérios estão enriquecendo porque as pessoas estão morrendo, cheias de dons, de talentos, e não estão tendo coragem de apresentar para Deus o que Deus deu por causa daquilo que estão ouvindo. Cara, foi um soco no meu estômago. Eu fiquei mal. Eu falei, Deus, olha a oração que eu fiz. Eu já tinha, na época dessa conferência, pode tocar, tá? Nessa época, eu já tinha 2.000 pessoas na igreja. Então já era uma igreja legal. Deus já tinha restaurado o meu casamento. Eu tenho 7 anos, dos meus primeiros 7 anos de casamento, a gente brigava muito. Já tinha restaurado. Eu já não passava mais necessidade financeira, eu passei muita necessidade. Então a minha vida estava legal. E eu falei, Deus, há por acaso alguma coisa escrita aí que eu não saiba? Porque se o Senhor escreveu todos os meus dias sem eu saber, tem algum dom que eu não sei? Cheguei em Curitiba, encontrei o Subirá num lugar, ele falou, Biga, você quer mudar de vida? Leia esse livro aqui. O nome do livro é Andando no Espírito, Andando no Poder, Dave Robertson, quem conhece? 15 dias depois encontrei o Antônio Cirilo. Eu não sei se ele tinha ido para a minha igreja ou tinha ido na igreja do Subirá, a gente trocou. Sei que a gente comeu junto e ele falou, Biga, você quer mudar de vida? Lê esse livro. Que livro era? Mesmo. Eu falei, cara, tem alguma coisa nesse livro. Fui ler, 400 páginas. Mas eu falei, 2 homens de Deus me indicando o livro. Comecei a ler. O segredo foi, vou aplicar esse livro. Comecei a acordar de madrugada e orar. E a primeira vez que eu acordei de madrugada, o Espírito Santo falou assim para mim, se você não fizer disso uma campanha, mas fizer um estilo de vida, eu vou mudar a sua história. Aí eu falei, amém, então eu vou orar para sempre, de madrugada. Meia hora depois, estava igual Pedro, negando. Eu falei, cara, eu não posso orar em casa, porque o sofá era sofá de mineiro. Ele falava assim para mim, vem em mim que eu estou facinho. Eu falei, não posso.
Aí eu falei, eu vou para a igreja grande, tinha segurança 24 horas, pô, lugar seguro, cadeira de plástico, ou seja, não dá para dormir aí que dá dor. Eu falei, eu vou para a igreja. E eu desenvolvi uma técnica. Comecei a orar e ler a Bíblia andando. Aí eu não dormia. Eu comecei a orar andando, 1 ano orando de madrugada. Sabe o que eu descobri? Nada. Esse livro ele fala que Deus não vai dar coisas especiais para pessoas ansiosas. Se você tem ansiedade, é precipitado, tem que vencer isso, tá? Não é bonito ser feio. Vai dar problema, você vai ter que vencer isso. Mais 1 ano orando. 2 anos, sabe o que eu descobri? Nada. Eu falei, eu não vou desistir, Deus. No 3º ano, quantos anos? No 3º ano, eu descobri outro cara dentro de mim. A minha essência é a mesma. Se você digitar no YouTube, TV Biguinha, que é o diminutivo de biga, você vai ver desenhos animados para crianças até 4 anos de idade. Com princípios, muito bem desenhado, muito bem. Fizemos desenhos, ó, a mente artística. Deus começou a me dar música. Eu não toco e eu não canto. Como é que Deus me dá música? Aí eu peguei a banda de louvor da igreja e falei, eu tenho essas letras, transforma. Se você entrar nas plataformas digitais e digitar H27, Bend, você vai ouvir as músicas que Deus me deu, letras que eu estava vivendo. Aí Deus começou a me dar livro. Comecei a escrever 1, 2, 3, 4, lancei 32 até agora, tem uns 4 parados esperando eu vender o último agora, né? Livro, de repente, eu não estou querendo te falar que eu sou melhor que ninguém, estou querendo dizer que tudo isso eu já era, mas eu não sabia. Meu irmão, quem você é tem que ser revelado para você. Amém? E aí comecei a ser mentor numa empresa, eu sou mentor numa das maiores empresas de consórcio do Brasil. Tipo assim, as lojas que mais vendem, eu sou o mentor dessas lojas. Está começando a aparecer no meu nome no meio de mentoria empresarial no Brasil. Está começando a aparecer, eu ainda sou uma pulga, mas eu já estou na maior empresa. E aí eu comecei a olhar, eu falei, e se eu não tivesse feito isso? Eu continuaria sendo o homem de Deus? Sim, mas não estaria tão empolgado como estou hoje. Então eu ouso dizer que Deus separou essa conferência profética para você descobrir quem você realmente é. E é uma atitude, porque você vai ter que ser, é uma revelação. Quanto mais próximo você estiver de Deus, Ele vai te dar uma ideia. Meu irmão, hoje a minha ideia é empregar pessoas. Eu abro negócios gerando, a minha cabeça com a minha esposa, a gente só quer gerar emprego. Então tudo que eu estou abrindo é geração de emprego. Estão aqui comigo? Mas eu não conseguia sustentar nem meu filho de 22 anos. Como é que um cara que não consegue sustentar ele, a mulher e o filho, sustenta male? Tinha domingo a meio-dia, eu chegava na casa da minha sogra, oi sogra, tudo bem? O que você está fazendo? O que você está fazendo meio-dia no domingo? Comendo? Né? E eu chegava lá para comer, porque não tinha comida em casa. Como é que agora a gente está abrindo empresas e dando... Estava aqui dentro, eu não sabia. Meu irmão, você não tem noção quem você é. E talvez Deus separe às vezes umas conferências para dar um soco no seu estômago e dizer assim, tem muita gente deixando de ser alcançada porque você está enterrando uma coisa que você acha que é loucura. Vem uma ideia na tua mente. Ah, nada a ver, que loucura. Se não é nada, se você não estava pensando nisso, dá um passo para trás. Anota e põe numa gaveta. Porque um dia você vai lembrar dela. Bom, tem muita coisa para falar. Eu quero orar por vocês. Posso? Feche seus olhos um pouquinho, abaixe tua cabeça. Como eu falei, conferência profética tem vários objetivos. Mas se essa mensagem falou com você, coloca a mão no teu coração. Quero orar, quero marcar essa história. E eu quero marcar a história do apóstolo. Porque quando eu estava saindo de casa, se tem uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de tênis e eu gosto de relógio. Então, não posso ver um Vans diferente, eu já vou lá, compro, tal. Eu tenho vários Vans. E relógio, gosto muito. Quando eu estava vindo para cá, Deus falou assim, pega um relógio para dar de presente para o apóstolo. Aí eu falei, qual? E aí eu tenho alguns ali. E eu peguei esse aqui que eu coloquei. E aí... Mas eu não tinha me atentado no nome da igreja. Porque toda a minha conversa foi com o apóstolo Luciano. Não era o nome da igreja. Aí eu passei ali, fui no banheiro, passei ali para a moça e falei, qual que é o nome da igreja mesmo? E qual que é o nome da igreja? E o relógio marca o T? Marca o quê? Eu não sei se você ganha muito relógio, mas eu queria orar por você e declarar esse novo tempo na vida de vocês. E principalmente, Luciano, você falou uma coisa ali que me deixou meio bravo. Você está tentando escrever um livro há quanto tempo? Não pode, cara.
Tem livros e livros. Deixa eu orar por você. Isso aqui vai marcar livros e livros e livros e livros na tua vida, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero profetizar na vida do Luciano, que assim como o Senhor abriu os céus e me fez entender sobre o tempo, e eu maximizei o tempo, conseguindo trabalhar fora, conseguindo administrar uma família, a saúde e ainda escrever, que isso aconteça com o teu filho. E que esse livro saia esse ano ainda, esse primeiro, Pai. E assim nós marcamos na igreja, cada um que colocou a mão no coração, com esse ato profético, esse relógio sendo colocado aqui na mão do teu filho, nós queremos declarar um novo tempo nessa igreja. Que um dia, Pai, quando eu voltar a pregar aqui, as pessoas possam olhar e dizer assim: Biga, eu comecei algo novo na minha vida. Eu não imaginava que eu era isso, que eu era aquilo. Veio uma ideia ministerial, uma ideia de trabalho, uma ideia na escola. Pai, eu profetizo ideias criativas nessa igreja. Um novo tempo de ideias criativas. E que esse bairro possa ser impactado. Que essa igreja consiga ver as necessidades do bairro e entrar em lacunas que a prefeitura não vê, que outras igrejas não veem. Nós profetizamos isso em nome de Jesus. Quem crê, dá uma salva de palmas a ele, amém?